Olá galera, aqui é a Carol da Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial. 66 livros nacionais que marcaram a minha década. Vem comigo, vem! Gente, eu sei que teve muito bafafá sobre esse negócio de década, né? Mas a década passada ela iniciou em 2011 e terminou ano passado, em 2020. Por isso, eu quis trazer um vídeo super especial para vocês. A década passada, como vocês sabem, foi o que me tornou leitora, foi o que trouxe o canal, trouxe o blog, trouxe as bienais e trouxe os nacionais na minha vida também. Foi quando eu conheci esse universo. Eu separei aqui 66 livros que, de alguma forma, me impactaram na década passada. Não são todos que eu li, tá? Mas são livros que eu vi que fizeram um estardalhaço nas bienais, ou que viraram filmes, ou que tiveram um grande impacto na vida dos leitores, né? Que foram muito bem vendidos, que alcançaram números muito expressivos para nacionais, e outros que eu li também e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois desse vídeo, ninguém mais vai poder falar que não conhece os livros nacionais contemporâneos, certo? Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, tá? Já dá aquele joinha. E vamos lá! Em 2011, tá? 2011, eu mesma ainda não conhecia muitos nacionais, nem tinha ido na Bienal, nem nada assim. Então eu separei alguns livros que fizeram bastante sucesso naquele ano e que eu me lembro, tá bom? Filhos do Éden, a série do Eduardo Spohr, ele publicou Herdeiros de Atlântida. O Eduardo Spohr, ele é um dos autores nacionais mais conhecidos hoje em dia, né? E isso se deve muito à década passada, né? Ele foi construindo a carreira dele com as séries e livros que ele publicou. Segundo, naquele ano, Fala Sério Mãe, da Thalita Rebouças, que anos depois veio se tornar um filme com a Larissa Manoela e a Ingrid Guimarães, todo mundo sabe, né? E Minha Vida Fora de Série, da Paula Pimenta, que tem uma série enorme de livros também muito conhecidos e que fez muito sucesso com as jovens dessa década. Então, quem foi adolescente nessa década, com certeza conhece Paula Pimenta. Em 2012, Suicidas, do Rafael Montes, foi quando ele iniciou a carreira, né? E agora a gente já viu tudo que ele fez na década, né? Terminou com uma série incrível do Netflix, chegaremos lá. E transformou esse lado do suspense e tal em alguma coisa que é nosso também, né? O brasileiro sabe escrever suspense também, galera. O Pássaro, romance de estreia da Samantha Holtz, fez muito sucesso naquela época. Ela publicou pela editora Novo Século, que naquela época era uma editora que publicava muitos livros nacionais, muitos autores novos. Então, muitos dos autores que eu vou citar aqui para vocês surgiram nessa editora. E hoje eles podem até estar em outras, mas eles surgiram nessa editora. Foi uma editora que foi muito bacana para a literatura nacional na década passada. A Arma Escarlate, da Renata Ventura, é uma releitura, eu acredito, de Harry Potter. Ela trouxe o universo de Harry Potter, de magia, para as favelas do Rio de Janeiro. Então foi um livro que todo mundo falava dele. E ela fez um grande sucesso naquela época porque ela trouxe as problemáticas da favela, o calor, né, as coisas que acontecem no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, para esse universo de Harry Potter que estava já em expansão, né, desde sempre, né? Então, assim, trouxe mais para perto da gente e isso foi um grande sucesso. A Bruna Vieira, que na época era uma blogueira muito famosa, que tinha muito acesso no blog dela, blog de escrever mesmo, gente, lembram disso? Ela lançou o livro Depois dos 15, que era o mesmo nome do blog. Foi um sucesso estrondoso e depois trouxe muito mais para a vida dela. Em 2013, nós conhecemos uma das maiores autoras nacionais da atualidade, Carina Ricci. Ela lançou o primeiro volume de Perdida, que se chama Perdida, e foi também um grande alvoroço. Em pouco tempo, ela já conquistou muitos leitores, e ela foi uma das pioneiras em trazer a literatura nacional contemporânea para as pessoas, e o pessoal vê que o Brasil também produz romance, também produz bons livros, com bons personagens, histórias interessantes. O Eduardo Spohr lançou Anjos da Morte, né? E foi também um estardalhaço, eu vou usar essa palavra 500 vezes aqui, porque todo mundo gostou muito da escrita dele, ele misturou bastante fantasia, né? E a gente tava numa época, né, tava começando, tava trazendo esse lance do Brasil escrever livros que não fossem clássicos, sabe? A gente tinha muito aquela impressão de que no Brasil só tinha clássicos. E aí
foi trazendo, o Eduardo Spohr veio com fantasia, o Rafael Montes veio com suspense, a Karina Risse veio com romance e abriu portas incríveis para outros autores nacionais. Ainda em 2013, Samantha Holtz publicou seu segundo romance, Quero Ser Bette Levi. Foi também um sucesso, eu ainda não conhecia a autora na época, mas é um livro que até hoje ela fala bastante nas redes sociais. Também foi o ano que o Renan Carvalho publicou Supernova, o Encantador de Flechas, e que mais tarde seria republicado por uma das maiores editoras da época, a Novo Conceito. É um livro também de fantasia que traz um universo muito voltado, muito parecido com o RPG, né? E trouxe também uma nova vertente aí para a literatura nacional. E a Bruna Vieira lançou De Volta aos 15, também naquele ano. Já em 2014, eu entrei para a literatura nacional como leitora, né, lógico. Eu fui à Bienal a primeira vez e foi quando eu dei de cara com aquele universo enorme de possibilidades de autores. Eu conheci muita gente boa e muita gente vai ficar de fora, infelizmente, desse vídeo, mas eu tive que selecionar os livros que naquele ano fizeram mais sentido para mim. E eu selecionei livro pra caramba, vamos lá. Sombra do Anjo, o primeiro livro da Ana Beatriz Brandão, ela tinha 14 anos na época. É um livro que tem anjos, demônios, uma batalha incrível entre o céu e o inferno. Então, além de ser fantasia, ainda trazia essa temática de anjos que estava super em alta na época, mas lá fora. Foi o romance de estreia dela, também pela Novo Século, e logo ela se tornou uma das autoras mais vendidas da editora, tanto que ela lançou a segunda edição de Sombra de um Anjo muito rápido e também com detalhes extras. Naquele ano, Rafael Montes lançou Dias Perfeitos, também um livro que faz muito sucesso até hoje, ainda voltado sempre para aquele estilo dele mais obscuro, mais suspense, que muita gente gosta. Naquele ano também, a Carolina Munhoz e a Sofia Abraão lançaram O Reino das Vozes que Não Se Calam, pela editora Rocco, e foi um estardalhaço, olha, eu falando de novo essa palavra. Eu lembro que teve tarde de autógrafos com elas no stand da Rocco na Bienal naquele ano, e foi um negócio de louco, tanto que depois elas lançaram uma continuação. A Bianca Briones publicou As Batidas Perdidas do Coração, o primeiro livro da série do mesmo nome e que também foi um grande alvoroço, tanto que ela lançou muitos livros nesse mesmo universo, continuações, e a galera ama de paixão até hoje, muita gente fala desses livros. E a Samantha Holtz publicou Renascer de um Outono naquele ano. Em 2014, eu fiz Melhores do Ano, né? Melhores Nacionais do Ano no meu blog, porque naquela época eu já tinha o blog, e teve muito voto para esse livro e outros que eu já citei aqui também. E a Renata Ventura, aquela mocinha que escreveu sobre Harry Potter no Brasil, lançou a Comissão Chapeleiro, o segundo livro da história dela, que se passava também no Rio de Janeiro. Felipe Colbert lançou Belleville pela Novo Conceito, foi um livro muito bom, com uma temática de viagem no tempo misturado com romance, também uma coisa totalmente nova para o cenário brasileiro. E a Isabela Freitas fez muito sucesso na internet naquela época, lançou o livro dela Não Se Apega Não. E o Rafael Dracon lançou Cemitério de Dragões número 1, primeiro livro da série. Em 2015 também tem uma galera imensa aqui na minha lista, maior ainda do que 2014, porque foi um ano muito bom para a literatura nacional. A gente percebeu que tinha muita gente interessada em conhecer os livros nacionais e estava ficando mais fácil para os autores chegarem às editoras e conseguirem publicar os seus livros, e também tinha como fazer a publicação independente, né? Então muitos conseguiram lançar seus livros nesse ano. Ana Beatriz Brandão chegou com Caçadores de Almas, que além de fantasia, era também um pouco de terror, e foi um grande sucesso. Eu lembro que na Bienal daquele ano, ela levou uma fila gigantesca que o estande da Novo Século não deu conta. Karina Risse lançou No Mundo da Luna nesse ano, também foi um grande sucesso. Eu lembro que os eventos da Karina não podiam mais ser no stand da Record, né? Tinha que ser num espaço maior, porque ela arrastava multidões mesmo, arrasta até hoje, né? E naquele mesmo ano ela lançou também Encontrada, que é a continuação de Perdida. Então ela lançou 2 livros naquele ano e os 2 foram muito sucessos. Em 2015 também a Paula Pimenta, Thalita Rebouças, Bruna Vieira e Babi Dewitt lançaram Um Ano Inesquecível pela editora Gutenberg, se eu não me engano. Elas se juntaram e escreveram cada uma um conto, e os fãs foram à loucura numa tarde de autógrafos delas na Bienal, porque juntou os fãs de todo mundo e todo mundo virou fã de todo mundo, e o livro foi um grande sucesso. Paula Pimenta lançou também naquele ano Cinderela Pop, o livro que seria filme depois. Rafael Montes publicou O Vilarejo, um livro também de muito sucesso dele. E a Carolina Munhoz e a Sofia Abraão lançaram O Mundo das Vozes Silenciosas, que era a continuação do livro lançado no ano anterior. Bianca Briones lançou 2 livros da série Batidas Perdidas do Coração naquele ano.
A Escolha Perfeita do Coração e O Descompasso Infinito do Coração. Isso para mostrar um grande sucesso do livro na época, né? Ela conseguiu lançar 2 livros da mesma série e mesmo assim foi muito sucesso os 2. Edward Spohr lançou Paraíso Perdido, da série Filhos do Éden. As minhas amigas Fernanda Medeiros e Adelina Barbosa lançaram Triângulo de 4 Lados nesse ano. A editora era De Plácido, uma editora de Belo Horizonte, e elas venderam todo o estoque da editora de livros nessa Bienal. E o Renan Carvalho publicou o 2º livro da série Supernova, A Estrela dos Mortos, também naquele ano, também pelo novo conceito. Isabela Freitas continuou lançando os seus livros, né, com a temática do blog, e esse ano foi o Não Se Iluda Não. E o livro Cidade de Dragão, do Rafael Dracon, foi lançado esse ano também. 2016 foi um marco, né, com O Garoto do Cachecol Vermelho, da Ana Beatriz Brandão. Ela lotou a Bienal de um jeito que não cabia as pessoas em volta do stand. Mais do que isso, a gente chegou no stand, não tinha livro para comprar, porque a edição foi toda vendida na pré-estreia do livro. A editora Verus teve que dar um jeito de, às pressas, imprimir uma tiragem grande para suprir a demanda da Bienal e aí conseguir vender os livros, sem contar que o evento foi um sucesso. Karina Risse lançou Mentira Perfeita nesse ano, e o Rafael Montes e a Ilana Cassoi publicaram Bom Dia Verônica, naquela época, sobre um pseudônimo, que ninguém sabia que era eles que tinham escrito o livro. Bianca Briones publicou 2 livros esse ano também, Como Se Fosse Magia, pela editora Gutenberg, e O Desapego Rebelde do Coração, também da série Batidas Perdidas do Coração. Babi Dewitt fez um sucesso com Sonata em Punk Rock naquele ano. Samantha Holtz chegou na Arqueiro, uma grande editora, com Quando o Amor Bater a Sua Porta. Foi incrível. Ainda em 2016, a autora L.L. Alves publicou As Grandes Aventuras de Daniela, um chiclete que fez um estardalhaço nas redes sociais e vendeu rapidinho a primeira edição. Contava a história da Daniela, que era uma protagonista gorda, tentando descobrir mais sobre a vida e sobre a sua sexualidade. A Dai Fernandes lançou Fortaleza Mundo Sombrio, para mostrar que a ficção científica também está ligada à literatura nacional contemporânea. E O Mundo dos Dragões, 3º livro da série do Rafael Dracon, chegou nas livrarias nesse ano também. Trevo de 4 Folhas, a continuação de Triângulo de 4 Lados, da Fernanda Medeiros e da Adelina Barbosa, também foi lançado esse ano. Chegamos em 2017 e a Ana Beatriz Brandão lançou A Garota das Sapatilhas Brancas, que era um livro de memórias do Garoto do Cachecol Vermelho, com algumas cenas narradas pelo Daniel. E a Karina Risse lançou Quando a Noite Cai nesse ano. E foi nesse ano que o Maurício de Souza fechou uma parceria com 4 autoras nacionais para publicar o livro Uma Viagem Inesperada, onde cada uma dessas autoras escrevia um conto relacionado a um dos 4 personagens principais da história. E essas autoras foram a Babi Dewitt, a Milena Souza, a Carol Cristo e a Pan Gonçalves. E a Bianca Briones publicou nesse ano Sonhos de Avalon. A PML Pepper lançou 3 esse ano, e eu me lembro perfeitamente que o livro dela ficou entre os mais vendidos do stand da Record durante toda a Bienal. E a Tati Azevedo publicou A Improvável Annelise pela editora Astral, um livro único que conta a história de uma menina que descobre que ela é filha de alienígenas. Chegamos em 2018 e aí nessa época eu comecei a ver poucos livros nacionais na Bienal. As editoras estavam dando um pouco mais de atenção aos livros internacionais e a trazer atrações internacionais para a Bienal, mas mesmo assim nós tivemos muitos lançamentos interessantes e eu separei alguns para vocês. Ana Beatriz Brandão lançou Sob a Luz da Escuridão, que era um livro de fantasia distópica. A Isis Figueiredo fez sucesso com Céu Sem Estrelas pela editora Seguinte. A Bel Rodrigues, maior youtuber literária que o Brasil tem atualmente, com quase 800 mil inscritos, lançou 13 Segundos, e o livro dela também ficou entre os mais vendidos naquela época. Laura Conrado, Rai Tavares e Pan Gonçalves lançaram Heroínas, um livro de contos que fez bastante sucesso na Bienal naquele ano. E o Vitor Martins lançou 1 Milhão de Finais Felizes, que é um livro com a temática LGBT, que além de fazer muito sucesso naquele ano, também foi incluído, no ano seguinte, aquela lista de livros que o Felipe Neto comprou para distribuir por aí, já que os livros com temática LGBT estavam sendo censurados. Em 2019, Ana Beatriz Brandão lançou Entre a Luz e a Escuridão, o 2º livro da série sobre a luz e a escuridão, e o livro mais estardalhaçante, essa palavra existe? Ele é muito, muito melhor do que o primeiro, e o primeiro já era maravilhoso, e tá todo mundo ansiosíssimo esperando a continuação, inclusive. Já faço um paralelo aqui, Verus, queremos o livro. E 2 anos depois da primeira parceria do Maurício de Souza com autoras nacionais, elas lançaram um 2º livro, Um Convite Inesperado, e elas voltaram. Babi Dewitt, Milena Souza, Pan Gonçalves e Carol Cristo. Em 2019 também teve o UOL, o Primeiro Contato, o primeiro livro do Pablo Zorzi, que foi um sucesso na Bienal. O livro esgotou a primeira edição na Bienal. Eu lembro que ele ficou entre os mais vendidos.
todos os dias da Bienal. Se eu não me engano, ele foi o primeiro mesmo da lista. E a Day Fernandes lançou o segundo livro da série Fortaleza, Colonização. Lembra? Ficção científica? Um arraso. E em 2020 foi mais difícil, né, a literatura nacional, como toda a literatura em geral. Muitos livros foram adiados, mas eu consegui selecionar aqui alguns que foram lançados no ano passado e que fizeram algum sucesso. Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, que é um romance histórico que ele publicou ano passado. Fazia muito tempo que ele não publicava nada, então as pessoas ficaram bem ansiosas por um novo livro dele. Nunca Vou Me Apaixonar, da Mari Mone. Cidades Afundam em Dias Normais, da Aline Valek. Me Conta Se Decidir Ficar, da Júlia Rezende. E também Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, da Tati Bernardi. Esses foram alguns lançamentos de 2020 que foram sucesso. E agora, gente, nós chegamos em 2021, uma nova década, né? Novos autores nacionais estão surgindo, os que a gente já conhece e já ama estão aí e estão para lançar livros. E nada mais justo do que a gente apoiar aquilo que é nosso. Então, eu desafio você, que não conhece literatura nacional contemporânea, a escolher um desses livros. Eu vou deixar alguns links para vocês aqui embaixo, para vocês pesquisarem mais sobre esses livros. Tem alguns deles no Kindle Unlimited, tem e-book, tem livro físico, né? É só querer, tá com vontade mesmo. Conheça esses autores, conheça essa história. Vocês viram que eu separei livros com todo tipo de temática. Nós temos fantasia, nós temos terror, suspense, romance, nós temos livros para adolescentes, livros para adultos, tá? Tem hot também nessa lista, tem de tudo quanto é tipo. É só você escolher o seu estilo preferido e procurar autores nacionais e prestigiar a literatura brasileira, porque ela é incrível. Tá bom, galera? No final do ano eu trago pra vocês a lista dos maiores lançamentos de 2021, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado da lista. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui semana que vem. Ah, e aproveita e escreve aqui embaixo uma lista dos livros nacionais que você leu na última década, certo? Beijo, tchau, tchau!